Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal, eu sou a Gi e hoje nós vamos falar sobre Enheduana. Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, hoje então nós vamos dar continuidade aqui à nossa conversa sobre esse reino da Acádia. Vamos continuar falando sobre o ponto de vista dos personagens e a personagem de hoje é a Enheduana, que era filha do Sargão. Antes de começar, já vou pedir para vocês curtirem o vídeo, se inscreverem no canal, deixar algum comentário aqui para mim, que isso é muito importante. Bom, como eu falei então, Enheduana, ela era filha de Sargão, portanto ela era princesa. Além disso, ela era sacerdotisa da cidade de Ur e também poetisa. Ela hoje é considerada a primeira pessoa na história a assinar um texto literário. Então nós vamos conversar um pouco sobre essas funções dela como sacerdotisa e também sobre esse poema que ela assina, que é a Exaltação a Inanna. Nesse contexto, então, das conquistas de Sargão, era muito importante para ele consolidar o seu poder ali nas cidades do sul. Então, no vídeo passado, como eu falei para vocês, algumas pessoas ali do governo, da administração de Acádia, foram morar, passaram a residir nessas cidades do sul, ali para justamente consolidar esse poder. E uma dessas pessoas foi a Enheduana, que ela foi nomeada como sacerdotisa da cidade de Ur. E o fato de ser a cidade de Ur é muito significativo. Por quê? Ela era uma cidade importante ali nesse período ali de 2200, mais ou menos, antes de Cristo, juntamente com a cidade de Uruk. Então, Ur e Uruk eram grandes cidades nesse momento. E essa cidade, que é a cidade do deus Lua, ela era a cidade cujos cultos estavam muito vinculados à reprodução. Então, você colocar uma mulher como sacerdotisa dessa cidade faz todo sentido, porque ela que vai liderar esses cultos, e esses cultos eles são todos ligados às fases da lua e também às questões de reprodução, seja da agricultura, seja reprodução humana, reprodução de animais, enfim, reprodução no geral. Então, eu acho que foi uma sacada muito inteligente do Sargão colocar a sua filha ali, e ela inclusive falava sumério, ela aprendeu, ela foi alfabetizada e ela aprendeu o idioma sumério. E esse texto, que é a Exaltação a Inanna, é um texto escrito em sumério. Estar ali, falar sumério, ser uma mulher na cidade que cultua a reprodução, eu acho que é muito inteligente e muito estratégico para a consolidação do poder de Sargão nessas cidades. E ela fazia ali toda a parte de trabalho administrativo, então controle das oferendas que entrava, essa redistribuição, administração, construção do templo, tudo isso ela supervisionava, ela comandava, além também dos cultos diários, das festas e enfim. Uma coisa que é importante saber é que o nome dela, assim, de nascimento não era provavelmente Enheduana. Por quê? En é um título, é o título de sacerdote, e Reduana significa ornamento do céu. Então, provavelmente todo esse nome seja um título, porque a lua é considerada também um ornamento do céu. A gente conhece ela como Enheduana, mas provavelmente o nome de nascimento dela tenha sido outro. Então, para além de todas essas questões de trabalho, do sacerdócio, ela também foi poetisa e são atribuídos a ela mais de 40 hinos para deuses diferentes ali naquele período. E tem esse texto que eu vou falar com vocês hoje, que é o texto da Exaltação a Inanna, que ela não só assina o texto, mas ela coloca-se em primeira pessoa ali ao longo desses versos, o poema que ela escreve. E o que estava acontecendo ali? Como eu falei para vocês também no vídeo passado, essas incursões do Sargão, essas conquistas, essa expansão, ela gerou, evidentemente, reações. E numa dessas reações, Enheduana acabou sendo presa, sendo exilada, e depois que Acádia consegue vencer essa guerra, ela volta então ao seu cargo e ela escreve esse poema em agradecimento e em homenagem à deusa Inanna. Então, por exemplo, no começo, nas primeiras partes do poema, ela vai fazer uma grande exaltação a essa deusa. Então ela vai dizer, Senhora dos dons, lume ofuscante. O primeiro verso do poema é esse. Então, por que Senhora dos dons? Porque tem o mito de Inanna e Enki, em que Inanna rouba os dons, os me do Enki, leva para Uruk e a partir disso Uruk se desenvolve, que são os dons da civilização. Então ela chama ela Senhora dos Dons, a senhora que tem os dons da civilização. Então uma exaltação à deusa Inanna. Aí mais para baixo ela fala, dons tomastes,
dons atastes a mãos, dons reunistes, dons comprimistes no peito, remetendo ao mito de Inanna e Enki. Aí mais pra frente, ainda nessa coisa da exaltação, ela fala: na frente da batalha, a teus pés tudo tomba, em tua asa, Senhora, o dente corta a pedra. Então, Inanna é essa deusa poderosa, tudo cai aos pés de Inanna, né? Os dentes cortam até pedra. Depois, quem acalmaria teu peito em fúria? Teu peito hostil é sem calmaria, ou seja, ninguém acalma Inanna quando a Inanna está irritada. E aí depois ela fala mais pra frente: da cidade que não clama por ti, não fala esta terra é sua, mulher ali não fala de seu amor com seu marido, e à noite não há mais sussurro conjunto, e ela não mais revela o seu tesouro interno. Ou seja, se as cidades não caem aos pés de Inanna, se não faz a devoção a Inanna, não há reprodução. Então a Inanna, ela também, e aí voltando lá pro vídeo que eu falei da descida de Ishtar ao mundo dos mortos, Inanna, que também é a deusa Ishtar, ela também tem essa ligação com a reprodução. Então, clamar por Inanna, né, cultuar Inanna também ajuda nessa questão da reprodução. Sem ela não há possibilidade de reprodução. Então ela também, então assim, você vê que ela faz todo um levantamento, vamos dizer assim, de mitos que já aconteciam, que já existiam há muitos anos, que eram passados de geração em geração. Então ela volta para todo esse imaginário que já tem criado para exaltar essa deusa, a Inanna. Por isso que eu quis trazer esses textos antes, para que quando chegasse agora nesse momento que a gente está vendo um texto como esse, a gente consiga perceber a formação desse imaginário que se dá durante séculos e séculos, que vem da cultura oral, passa para a cultura escrita e vai formando toda uma cosmovisão de mundo. E quando chega aqui, já nos últimos momentos do terceiro milênio antes de Cristo, a Enheduanna, ela consegue juntar tudo isso num único poema para reverenciar essa deusa. Então, ou seja, isso não é à toa, isso não é gratuito, isso não é obra do acaso. Isso, na realidade, é toda uma construção social que se deu ao longo de anos e anos e anos, séculos e séculos e séculos. Né? Isso que eu chamo de cosmovisão. E que eu acho que é muito importante para a gente entender, não só essas sociedades, mas qualquer outras que a gente vier a estudar daqui para frente. E aí ela faz a assinatura dela. Mais para frente um pouco ela diz assim: nos sagrados de Par penetrei teu serviço. Eu, sacerdotisa eu, Enheduanna. Estou aqui a teu serviço. Eu, Enheduanna. Eu, pessoa, eu, indivíduo. Então é a consciência de si próprio e também a consciência do seu lugar no mundo. Né? Eu, sacerdotisa né, que é o título. Depois, eu, Enheduanna. Então, essa consciência de si, até então, não tinha. Os textos eles eram anônimos e ainda não foi encontrado nenhum texto anterior a esse que tenha uma assinatura, portanto, a Enheduanna é considerada a primeira pessoa na história a assinar um texto. E aí, depois de toda essa exaltação, ela vai falar sobre essa questão do conflito, como isso foi ruim para ela, né? Então ela vai falar: meu traço mais feliz agora é pó. Me prenderam, destruíram o templo. Passei por momentos fui exilada, passei por momentos muito ruins, né? Então ela vai contar como foi essa experiência ruim para ela desse conflito. E aí ela fala, olha que engraçado, ela fala que ela pediu para Suen, né, que também é o deus Nanna, que é o deus Lua, para fazer alguma coisa. E ele meio que não fez, assim. Então, diante disso, ela fala: e eu, Enheduanna, vou recitar a prece dela, vou dar meu pranto cerveja doce a ela, a Santa Inanna, um salve saudarei. Né? Então, já que o deus Lua não me ajudou, vou pedir a Inanna que me ajude. E veja bem, ela falando em primeira pessoa. Aí ela fala aqui: neste ponto de sustento, o que sou agora? Uruk se rebela contra teu Nanna, que An logo a debele. Seja esta cidade purã cindida, seja por Enlil cidade maldita, Uruk, né, no caso. Que sua criança chorona não sinta consolo materno. Senhora, o lamento se prostra no chão, teu barco lamentoso aporta em praia hostil. Neste meu canto santo, eles devem morrer. Né? Então, ela quer vingança também, a Uruk, que se rebelou contra Ur, né? E contra esse poder dela em Ur, na verdade. Então, ela tá muito irritada, ela ficou muito brava, muito nervosa com toda essa situação, e ela demonstra isso também no poema. Aí ela fala: quanto a mim, Nanna me descuidou, deixou-me a perdição de ataques assassinos. Ou seja, eu pedi a Nanna, mas ele não fez nada por mim, ele me abandonou. E aí, depois que
Inanna intercede por ela, que ela é liberta, que ela volta ao posto de sacerdotisa e que ela retoma ali o seu poder e que as coisas melhoram, aí ela sente a necessidade de fazer esse hino, esse poema em agradecimento. Aí ela fala: plena e replena, pari a canção por ti, Senhora excelsa. O que eu te recitei à meia-noite, repetirá o cantor ao meio-dia. Ou seja, esse canto, esse hino será entoado várias vezes, né? Mais de uma vez, para ti, Inanna. Bom, então eu quis mostrar um pouco para vocês. Eu não li o poema inteiro, li só algumas partes que eu acho que são mais interessantes da gente perceber, tanto a estrutura quanto também o conteúdo dele, né? O quanto ela faz essa exaltação inicialmente a essa deusa, trazendo todo um imaginário que foi construído muito antes dela estar ali, então, mas que para ela é importante, significativo. Então ela traz esse imaginário, contar o que aconteceu, essa revolta pela liderança de Uruk contra o poder dela ali na cidade de Ur, o fato dela ter sido presa, de ter destruído o templo, de ter acontecido tudo o que aconteceu, e depois ela pedir ajuda para um deus e ela continuar presa ali, e depois que ela pediu ajuda para Inanna, aí sim que as coisas aconteceram ali, né? E o Uruk e os guardas dela, enfim, o exército conseguiu vencer quem estava se rebelando, e aí libertou ela, ela voltou ao posto de sacerdotisa, e a primeira coisa que ela faz, também cumprindo com esse imaginário que já vem sendo criado há muito tempo, é ofertar, né, uma oferenda em forma de poema, em forma de hino. Tudo isso feito em primeira pessoa e falando eu em Eduano. Então, isso é muito importante, isso é muito significativo, é um passo gigantesco, se a gente for pensar, é o nascimento da autoria que a gente tem aqui a partir de Enheduanna. Então, eu acho que era muito importante falar sobre ela aqui com vocês, esse eixo dos personagens. Hoje, com esse vídeo, nós finalizamos essa parte de Acadia. Na próxima semana, nós vamos falar sobre Ur, tá certo? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar. Grande beijo pra vocês e até mais. Tchau!